Olá, meus irmãos. Espero que você esteja bem. Espero que nesse tempo atual você esteja se aproximando mais de Deus, esteja amando mais a Deus, e também esteja aproveitando o tempo com a sua família. Ah, eu, eu particularmente estou com muita saudade dos irmãos. Já vai fazer alguns meses, né? Pelo menos 2, 3 meses que não nos vemos. Pois é. E isso nos dá uma uma saudade, né, em poder cultuar com os irmãos, em não estar podendo cultuar com os irmãos, em não poder abraçar vocês, apertar a mão de vocês, estar ensinando mais pessoalmente vocês. Isso aumenta a saudade, né? Mas nós sabemos que todas essas coisas estão sendo providenciadas por Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E quando nós entendemos essa verdade, mesmo que exista saudade, o nosso contentamento, a nossa alegria ainda continua firme, né, no Senhor. E pensando na nossa alegria no Senhor, pensando na nossa confiança na soberania de Deus, e que Deus está fazendo todas as coisas conforme a sua perfeita vontade, eu pensei em ajudar, em tentar, mesmo de longe, estar junto com vocês, ensinando vocês sobre confiança em Deus em tempos difíceis. O nosso tempo que nós estamos vivendo, não tem sido um tempo muito fácil, não tem sido um tempo muito bom. A gente vê vários aspectos no mundo inteiro indo bem ruinzinhos. E penso que quando nós tiramos os olhos de Deus, nós acabamos por olhar muito para as situações que estão acontecendo aqui e acabamos esquecendo de que existe um Deus, e esse Deus está sentado no seu trono e que Ele está conduzindo todas as coisas para a sua própria glória. Ele está dirigindo as coisas, ele está com tudo na sua mão. Nada sai do seu controle, nada sai da sua soberania, nada sai da sua vista. Tudo está andando conforme ele quer. E eu vejo muitos perdendo isso de vista. Perdendo de vista essa verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da minha vida, da sua vida. Está no controle dessa pandemia. Está no controle do aspecto social. As pessoas longe uma das outras. É Ele quem está fazendo e orquestrando tudo. As questões políticas do nosso país, que estão indo muito ruins. Então, quando nós perdemos Jesus do foco e olhamos para essas coisas, política indo ruim, a crise sanitária indo ruim, nós estamos longe dos irmãos e temos pessoas que conhecemos morrendo, temos pessoas perto de nós que estão indo embora, que estão perdendo a sua vida por causa desse vírus ou por causa de outra coisa qualquer. A gente se vê numa boca de sinuca, vamos dizer assim. A gente se vê, olha para um lado, olha para o outro e não tem saída. Tá tudo ruim. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos, com esse estudo que vamos fazer em Abacuque, sobre confiança em Deus. Eu sei que é um assunto que todo mundo já conhece, tá bom? Você conhece, eu conheço, todos os cristãos conhecem acerca desse assunto. É confiar em Deus. O problema é que em algumas situações difíceis, as pessoas esquecem de confiar em Deus.
sabem que precisam confiar em Deus, sabem que Deus é a sua fortaleza, é o seu socorro bem presente, é aquele que está ali nas horas da tribulação para lhe dar alento, para lhe dar conforto, mas esquecem de que tem essa pessoa, esse ser, o maior ser de todos os outros seres, o Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo, está ali para lhe dar consolo, para lhe dar conforto. E o livro de Abacuque, ele ajuda muito a ver esta verdade. O contexto de Abacuque vamos dizer assim, parecido com o nosso. Ele está vivendo em um tempo onde todas as coisas estão indo de mal a pior. E existe um agravante. Deus diz para Abacuque que as coisas vão piorar, que as coisas vão continuar indo de mal a pior. Tá? E Abacuque, então, tem a tarefa de pegar essa revelação de Deus, de que as coisas estão ruins e vão piorar, e entender que é Deus que está fazendo com que isso aconteça. E pegar essas verdades, vai piorar, e é o Senhor que está fazendo isso para o bem do povo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer como um justo, como um profeta, como um servo de Deus? Abacuque, então, olha o todo e percebe e lembra que deve confiar somente em Deus. Deve pôr a sua fé somente nas promessas de Deus. Por mais que as coisas pareçam ruins, mas as promessas de Deus estão lá, está aguardando o seu servo. Não é diferente de nós. As coisas estão indo ruins, mas nós temos as promessas de Deus. As promessas que Jesus nos deu estão lá. Elas estão lá. Pedro, ele nos ensina de que nós fomos regenerados segundo a misericórdia de Deus. Para quê? Para uma viva esperança. Então, nós temos esperança. E por ter esta esperança de que existe um céu nos aguardando, de que existe herança nos aguardando, um tesouro para nós, essas verdades, essas promessas devem fazer com que eu não tema o que está acontecendo e o que vai acontecer. Entende? Então, o livro de Abacuque vai nos ajudar a pôr no lugar certo a nossa confiança, a nossa fé. Se você que está me escutando, e eu sei que você é cristão, esse estudo é para nós, tá bom? Você e eu precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Precisamos olhar para o trono do Senhor e crer, aceitar de que Ele está sentado no seu trono, regendo todas as coisas para a sua própria glória. Certo? Então, o título do nosso estudo vai ser Confiando em Deus em Tempos Difíceis. Tá? Nós vamos fazer um estudo no livro de Abacuque. Vamos ter alguns estudos, uma série contínua, tá certo? No livro de Abacuque, tá bom? E nós vamos ver como a palavra de Deus pode nos ensinar, nos confortar, nos relembrar em quem está a nossa fé, em quem está a nossa confiança, por mais que as coisas estejam difíceis. Tá? Então, eu peço que você esteja com o coração aberto para receber todas essas verdades, tá bom? Que você esteja com a mente aberta também, para que você absorva o máximo de conhecimento desse texto, tá bom? Deste livro. E a nossa oração deve ser que Deus faça com que essas verdades se tornem práticas para nós, se tornem algo que nós podemos pegar e então fazer, certo? E eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas coisas práticas de como você pode usar essas verdades na sua vida, ok?
O nosso texto-chave é Abacuque 2:4. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, que diz o seguinte: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa última frase é importante para nós. O justo viverá pela fé. Aquele que já recebeu uma nova vida, aquele que já recebeu uma nova posição diante de Deus, de ser justo. Essa qualificação precisa para ter um relacionamento com Deus. E essa justiça é dada por Jesus. Jesus morre, lhe salva, lhe dá justificação. Você então se torna justo. E agora você tem condições de andar pela fé, de caminhar, de viver pela fé. Sua fé está em Jesus. Sua fé está em Deus, nas promessas que Ele fez para você. Certo? Essa primeira parte do nosso devocional, do nosso estudo, vai ser um tempo introdutório, somado com os primeiros 4 versículos do texto de Abacuque. Tá? Nós vamos ver inicialmente algumas coisas, a época em que Abacuque está inserido, quais os problemas que estavam acontecendo ali, por que estavam acontecendo aquelas coisas ali. E então, depois nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos pegar algumas coisas dos versículos 1 a 4. Legal? Então, vamos lá. Vamos ver alguma coisa sobre o profeta Abacuque. Você sabe que naquela época do Antigo Testamento, os profetas eram chamados por Deus para serem os intermediadores, certo? Ou o intermediário entre o povo e Deus. Deus tinha algo para falar para o povo, então ele chamava um homem, dava ali autoridade, dava a sua promessa, a sua palavra. Então, o profeta, com a autoridade de Deus, com a mensagem de Deus, ia até o povo e então falava para o povo a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor. E todas as vezes, a maioria das vezes que o profeta ia falar com Deus, era para tentar trazer o povo para perto do Senhor, porque o povo tinha se afastado dele. Então, a maioria das vezes era para fazer com que o povo se arrependesse, que o povo voltasse aos caminhos do Senhor, voltassem a cumprir a lei do Senhor, a tentar andar no padrão que Deus havia estabelecido para o povo. Essa era a tarefa do profeta. Lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele foi incumbido de ser o intermediário de Deus e Nínive. Deus dá a mensagem para ele, dá a autoridade para ele e manda vá para Nínive e diz a ela esta mensagem. Jonas vai lá, prega a mensagem do Senhor fielmente, eles se convertem, então restabelece o relacionamento daquelas pessoas com Deus. Certo? Então, esse era o trabalho do profeta naquela época. Ele era a ponte que Deus usava para chegar até o povo e dar a mensagem para o povo. Mas quando nós chegamos no livro de Abacuque, existe algo de diferente aqui no texto, tá bom? Parece que Abacuque, ele toma uma tarefa diferente de um intermediário, certo? De ser um porta-voz, pelo menos no texto de Abacuque, ok? Abacuque, ele assume a tarefa de ir na outra direção. Abacuque é chamado por Deus para trazer a mensagem para o povo. Mas no texto aqui parece que Abacuque toma uma posição de querer pedir contas a Deus pelo que ele vai fazer. Parece que quem chama Deus para uma conversa é Abacuque. Abacuque chama Deus para que Deus fale para ele, ou preste contas das suas ações, do que ele vai fazer, certo? E Abacuque estava, interessantíssimo aqui isso no texto, Abacuque ele está preparado, ele está cheio de coragem para entrar em um diálogo, para entrar em uma conversa com Deus,
para pedir contas do porquê Deus iria fazer aquilo com o povo, ou da forma como Deus iria agir com o povo. Não são todas as pessoas que têm essa coragem que Abacuque teve. O que nos mostra que fazer perguntas ao Senhor, do tipo, por que isso? Por que aquilo? Talvez não seja tão errado. Algumas pessoas acham errado o questionar a Deus com a pergunta por que isso aconteceu? Por que fizeste isso? Mas parece que o livro ele nos apresenta algo algo que não é tão reprovável. É claro que naquela época ele tinha o próprio Deus para responder a ele. O próprio Deus iria responder a ele as suas indagações. Nós temos a palavra hoje. Nós temos a Bíblia. Se porventura acontece alguma coisa conosco e nós perguntamos, Senhor, por que isso aconteceu comigo? A gente deve pegar a Bíblia, porque é lá que vai ter as respostas dos nossos porquês. O Senhor vai responder aos nossos porquês na sua palavra. Entende? Então, talvez não seja tão errado perguntar por que isso, por que aquilo. Mas tendo, é claro, a sensatez de buscar as respostas na palavra. Não acusar o Senhor pelo que ele fez ou pelo que ele vai fazer, mas buscar aceitar a resposta que ele tem para nós. Por que isso, Senhor? Vai na palavra, descobre e aceita. E aceita aquilo que Deus tem na sua palavra. Abacuque aqui, ele está tentando entender o que está acontecendo e o que Deus iria fazer, ou como Deus iria fazer as coisas. Ele queria entender. E o que mais nos chama a atenção é que depois de entender as ações de Deus, de como Deus irá agir, ele canta no final do seu livro. Então, até onde nós sabemos, falar um pouco do profeta, ele não aparece mais em nenhuma parte das Escrituras. Tá bom? Nós não sabemos quem é o pai dele, não sabemos a sua cidade natal, não sabemos a sua tribo, não sabemos de onde ele é. Mas aparentemente, o texto nos mostra isso implicitamente, que possivelmente ele fosse um levita, porque parece que ele entende dos negócios de canto, de instrumentos, de melodia. Se nós formos para o capítulo 13, ele vai dizer que aquele salmo que ele compõe, o capítulo 13 é um salmo, pelo menos a última parte, ou todo ele no final, ele diz que é para ser cantado, ele diz ao mestre de canto, com instrumentos de corda, se eu não me engano. Exatamente, no versículo 19, a última frase, ele diz ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então parece que ele sabia, ele entendia como é que funcionava esse negócio de canto, de instrumento. Isso nos dá uma pista, né? Não é algo acertado, mas é uma informação implícita de que ele conhecia o sistema de louvor dos levitas. Tá bom? Existe um livro, e esse livro é apócrifo, tá bom? Ele não está no cânon, não é inspirado, tá bom? Que parece ser, esse livro apócrifo, parece ser a continuação do livro de Daniel. Parece que ele apresenta aqui o... Desculpa, pessoal. Parece que esse livro apócrifo apresenta 2 capítulos a mais no livro de Daniel. O livro de Daniel vai até 12, parece que esse livro apócrifo ele apresenta o 13 e 14. E no conteúdo deste livro apócrifo aparece um Abacuque. E este Abacuque, ele vai, enquanto naquele episódio de que Daniel estava na cova do leão, o livro diz que ele passou uma semana, certo? E o livro diz que um tal Abacuque,
ele vai até Daniel nessa semana que ele ficou preso com os leões para alimentá-lo, para levar comida. Então, o nome do livro apócrifo é Daniel, Bel e o Dragão. Ele apresenta Abacuque, não se sabe se é verdade, tá bom? O conteúdo desse... Mas pode ser que tenha informações históricas acerca do que aconteceu. Mas, enfim, não vamos entrar no mérito. Mas esse livro apócrifo apresenta um Abacuque, né, que vai servir Daniel enquanto ele está na cova dos leões. Em que época Abacuque viveu? Qual era o contexto histórico? O que estava acontecendo naquela época? Qual eram os eventos que estavam acontecendo ali ao redor da Palestina? Bom, com base no próprio livro, capítulo 1, versículo 6, parece que Deus está enviando os caldeus, certo? Para invadir Judá, tá bom? E com as pesquisas que nós podemos fazer, a gente pode ver que os caldeus, os babilônios, eles foram crescendo em poder, em conquista em determinada época, e nós vamos ver já já. E o que isso significa? Significa dizer que Abacuque, ele é pré-exílico, certo? Ele é antes do exílio babilônico, certo? Porque aqui no livro nós vemos que Deus está dando a visão ao profeta, dizendo que os babilônios, ou os caldeus, como eles eram conhecidos na época, estavam chegando, estavam por conquistar Judá, certo? Então, nós entendemos que o livro de Abacuque, ele é pré-exílico, pré-exílio. Então, por volta dos anos ali 625, antes de Cristo, claro, sobre o reinado ali de Nabopolassar, que era um dos imperadores da Babilônia, esse império ele começou a crescer em poder, certo? Enquanto estavam sob o poder de Nabopolassar, a Babilônia foi crescendo, ela foi juntando forças, ela foi se energizando e com isso começou a aumentar o seu poder. Aumentando o seu poder, eles estavam então em uma investida de conquistas. No ano 612, já trocou ali o imperador, o rei. Então, Nabucodonosor toma a frente, e é nessa época que os caldeus eles invadem a Síria, certo? Eles destroem Nínive e eles chegam ao seu apogeu, certo? Ao clímax do seu poder, quando eles vencem o Egito, certo? Eles vêm vindo, ganhando poder, eles vão conquistando, destroem Nínive, eles chegam até o Egito, derrotam os egípcios, certo? Ali no Carquemes, tá bom? Naquela região em Carquemes, e você pode ver isso lá em Jeremias 46:2. Nós temos ali a derrota do faraó, certo? Em Carquemes, em Nabucodonosor, ele toma, então, o Egito. Naquela época, se eu não me engano, ali a Palestina, Judá, ele era eram vassalos do Egito. E, aparentemente, o rei daquela época, se eu não me engano, era Jeoaquim. Isso pode ser que eu tenha me enganado aqui no nome, tá bom? Depois a gente pode ver melhor. Mas ele achava que o povo, que Israel, que Judá não seria invadido. Por quê? Porque o Egito iria proteger eles. Mas Nabucodonosor, ele derrota o faraó e então ele vai avançando
para conquistar a Palestina de Israel. A profecia também que nós encontramos aqui, além de ser uma profecia contra o povo judeu, também é uma profecia contra a Babilônia. Bom, a profecia também provê a derrota da Babilônia. E isso acontece quando Ciro, né, o Medo, se eu não me engano, ele é Medo, ele junto com os persas, eles invadem de uma maneira fabulosa, né, a estratégia de guerra deles de entrarem nos muros ali para derrotar o Belsazar, né, o que havia substituído Nabucodonosor. Então, de uma forma fantástica, uma estratégia fenomenal, os medo e persas eles invadem a Babilônia e acabam tomando a Babilônia e acabam então matando ali os seus imperadores ali, os seus príncipes que estavam ali naquele banquete. Isso você vai encontrar, se eu não me engano, no capítulo 6 de Daniel, tá bom? Então, nessa época, os babilônios caem. Eles são tomados pelos medo e persas. Qual é a mensagem do livro de Abacuque? A mensagem do profeta Abacuque é nada mais, nada menos do que o profeta pedindo que Deus haja com justiça. Deus, ele pede para que Deus ele venha com a sua justiça. Pede para que Deus resolva aquele problema que está ali, uma depravação total naquela época. Como nós vimos, o profeta ele tinha a tarefa de chamar o povo ao arrependimento. Tá? Ele tinha a tarefa de mostrar aonde o povo estava errando e aonde o povo tinha que voltar. Mas aqui, Abacuque ele está pedindo por juízo para o povo. Ele pede para que Deus levante a sua justiça contra o povo. Agora, por que razão Abacuque está pedindo para que Deus venha com juízo contra o povo? Eu quero passear com vocês em alguns textos que vão nos mostrar que tudo que está vindo contra Israel, contra Judá, é fruto ou é consequência dos seus pecados. E Deus havia dado a eles, havia dito para eles que eles teriam bênçãos caso obedecessem a Deus, ou eles teriam maldições caso desobedecessem às ordens de Deus. O contexto de Abacuque nos mostra que o povo já está tão ímpio que o gargalo, ou seja, que a garrafa já transbordou de iniquidade. Assim como lá em Jonas, quando Deus diz, vá lá, pregue, porque a sua iniquidade, o seu pecado chegou até mim. Então parece que o povo no tempo de Abacuque estava no mesmo jeito, né? Já tinha extrapolado de iniquidade, já tinha extrapolado de pecados contra o Senhor, de ofensas contra Deus. Então Deus, ele cumpriu a sua palavra, como é de costume. Deus cumpre a sua palavra. Então, vamos ver alguns textos que nos mostram as promessas de Deus quanto bênçãos, caso obedecessem, mas caso desobedecessem, obedecessem, na verdade, as bênçãos e as maldições caso desobedecessem. Nós temos lá em Levítico 26, nós temos o texto do versículo 3 ao versículo 13 sobre as bênçãos decorrentes à obediência do povo. Mas, a partir do 14, nós temos as maldições, os castigos, caso eles desobedecessem.
O versículo 14 ele começa assim, não vamos ler todo, vamos ler só algumas partes, só para nós termos uma ideia de que Deus ele está trazendo um juízo justo, tá? Diz assim, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa mente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Versículo 24. Eu também serei contrário a vós, outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 28. Eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Veja como Deus iria se colocar contra o povo, caso eles desobedecessem. Caso eles não cumprissem os seus estatutos, caso eles não cumprissem a sua lei. Deus iria ir contra eles 7 vezes mais. Terrível. Veja Deuteronômio 28, a partir do 15. Aqui também nós temos a maldição, caso a desobediência. Versículo 15 diz assim, de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos ou os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na tua cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e na tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor mandará sobre ti a maldição e confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras em que me abandonaste. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho, sairá contra eles e por 7 caminhos fugirá diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e aos animais da terra. E ninguém haverá que o espante. Versículo 29. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo o dia, porém a tua mão nada poderá fazer. Versículo 36. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás os outros deuses.
feitos de madeira e de pedra. O Senhor, versículo 49, levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, virá como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Versículo 51. Ela, essa nação, comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas até que haja consumido. Sitiar-te-á em todas as cidades até que venham a cair. Em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Então veja, tudo o que está sendo mostrado a Abacuque, a sentença que Deus mostra a Abacuque, a forma como ele irá agir com o povo, as medidas que ele irá tomar contra o povo por causa da sua injustiça, por causa do seu pecado, é exatamente o que ele havia escrito. Abacuque, ele está num contexto bem difícil, onde o povo está pecando, pecando e pecando e pecando. E Abacuque, ele está pedindo ao Senhor: Senhor, cadê a tua justiça? Venha com juízo. E então, Deus responde a ele. Deus irá trazer outra nação para discipliná-los. Essa é a mensagem do livro de Abacuque. A palavra de Deus sendo posta em prática. A promessa de Deus irá se cumprir. Porque o povo não obedeceu. Se o povo tivesse obedecido, eles ganhariam bênçãos. Mas como desobedeceu, Deus irá tratá-los da forma que ele já havia mostrado na sua palavra. Aqui nós temos o esboço do livro, tá bom? Nós temos o título, o problema da impiedade sem a punição. Nós temos a primeira resposta de Deus, o problema da punição excessiva, que é o que Abacuque acha estranho, a espera de uma resposta de Deus, a segunda resposta de Deus e o Salmo de Abacuque, tá bom? Nós vamos tentar ver este estudo em 7 partes, tá bom? Essa é a primeira. Na verdade, nós vamos ver o número 1 e o número 2, tá ok? E mais para frente a gente vai continuar. Uma das coisas interessantes do livro de Abacuque é que ele nos ensina alguns aspectos do mal, sobre o mal, né? E o livro vai nos mostrar que, não só nos mostrar, mas vai nos ajudar a compreender de maneira mais clara que o mal ele é usado por Deus para ensinar o povo, para ajustar o povo, né? Para mostrar ao povo aonde deve estar a sua confiança, onde deve estar a sua fé. E é isso que o nosso versículo-chave tenta nos mostrar, que o justo ele vive pela fé. Aquele que crê em Jesus vive pela fé. Aquele que tem a sua vida transformada, ele anda, ele caminha, ele vive pela fé. E a gente poderia comparar, resumir o livro de Abacuque como um todo no versículo de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Com um propósito. Qual o propósito? Para que nós nos pareçamos mais com a imagem do seu Filho. Aqui, Deus está mandando os caldeus para que o povo pudesse ser restaurado. Para que o povo pudesse voltar aos braços de Deus. E se nós pensar
se nós pensarmos um pouco, né, sobre o problema do mal no mundo, ou o problema do mal nas nossas vidas, se nós pensássemos um pouco, por que ele existe? Por que ele está aqui? É o mal? A resposta que a Bíblia nos traz é que, independente do mal, olhe para Deus. Independente das coisas ruins que estejam acontecendo ao seu redor, bote a sua confiança em Deus. Mesmo que você morra, ou você continue vivendo nesse contexto ruim, sua confiança deve estar em Deus. Uma das coisas que eu aprendi lendo um dos livros, meu devocional, meu e da minha esposa, é que Deus, ele não tem nos destinado à ira. Deus não nos destinou à ira. Deus, ele, ao invés disso, ele nos abençoa. Então, todas as coisas que têm acontecido e têm nos assolado, em certo sentido, não é porque Deus está irado conosco. Não é porque Deus está com a sua mão tentando nos esmagar. Não é isso. A perspectiva que nós devemos ter do mal é que o mal ele está sendo usado para o nosso bem. O mal ele está sendo usado como um agente que Deus incumbiu com a tarefa de nos fazer crescer. De olhar para as coisas e entender, rapaz, isso aqui é para o meu bem. É para que eu cresça. Entende? Então, o mal ele deve ser visto não como um inimigo, mas como um aliado nosso. Um aliado que vai nos ajudar, vai nos empurrar, é o nosso combustível, é o combustível do nosso crescimento. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o mal ele nos ajuda, ele nos auxilia naquela questão que precisamos, seja ela qual for, tá? Então, diante dessa introdução rápida, vamos para o texto, vamos ler o texto de Abacuque, do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Se você puder, acompanhe comigo. Vamos tentar de maneira rápida, não vamos nos estender muito e vamos analisar essa primeira parte. Do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Bom, Abacuque, ele está inserido em um ambiente decadente. Ele está dentro de um contexto totalmente depravado, tanto espiritual como social e moral. O que ele vê são só coisas ruins, são só coisas que deixam o seu coração triste. A situação aparentemente não tem solução, a situação aparentemente tende a piorar. E para onde ele olha, ele só vê coisas ruins. O povo está longe de Deus, o povo não adora mais ao Senhor, o povo não segue mais a lei do Senhor, o povo está de costas para Deus. E não somente o povo, mas o rei, aquele que deveria ser o
o exemplo, aquele que deveria fazer com que o povo se voltasse a Deus. Ele também está corrompido pelo pecado. Existe pelo menos dois problemas aqui no nosso texto. O primeiro problema é um problema espiritual, onde o povo virou as costas para Deus, onde o povo está longe de Deus. Eu quero ver com vocês alguns textos que nos mostram essa verdade aqui. O primeiro texto está em 2 Reis 23. 2 Reis 23. 36 e 37 versículos. Capítulo 23 de 2 Reis, versículos 36 e 37. Diz assim: tinha Jeoaquim, aqui nós temos Jeoaquim como rei, a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Versículo 37. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Então parece que os pais de Jeoaquim também fizeram o que era mal perante o Senhor. Então o povo está longe de Deus. Veja um outro texto. 2 Crônicas 36, o último capítulo de 2 Crônicas, do 11 ao 16. Tinha Zedequias vem depois de Jeoaquim. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Veja, todos os reis, depois de Josias, se eu não me engano, todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E fazer o que era mal perante o Senhor era dar as costas a Deus. Era não seguir os seus estatutos, não seguir os seus mandamentos, seguir os outros deuses, seguir as outras culturas. E o povo ia junto com o rei. Olha só o que aconteceu com este rei Zedequias. Versículo 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Versículo 17. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu as suas mãos. Então, veja, o povo estava longe de Deus. O rei estava longe de Deus. Todas as coisas que o povo estava fazendo ia contra a vontade de Deus. O contexto não é bom. Como se diz, a boca tá braba. Tá braba. E o versículo 1 nos mostra que a boca vai ficar ainda mais braba. Porque Deus está mostrando ao profeta uma sentença, um decreto, algo que ele vai fazer contra o povo, algo que ele já publicou, algo que ele já bateu o martelo. E isso vai acontecer com o povo. O povo está indo de mal a pior por causa dos seus pecados. Deus, então, ele vai agir para disciplinar o povo. Ele, então, decreta, ele publica o seu decreto divino, a sua sentença contra o povo vai ser essa aqui, vai ser tal. Eles vão ser disciplinados. Olha só
O povo estava indo de mal a pior. O rei, ele estava indo de mal a pior. E é interessante, o rei, naquela época, ele tinha o dever de reinar ou de fazer o seu reino justo, né? Se ele andasse com Deus. Mas o rei desta época era um rei ruim demais. Ele era perverso. E este era o segundo problema. Era um problema social, um problema onde o rei e as autoridades lá corrompiam a justiça, corrompiam as coisas que eram certas diante da lei de Deus. O rei, ele se corrompeu a tal ponto que ele oprimia os seus servos. E Deus, então, ele fala algo contra o rei que está no comando, lá em Jeremias 22, veja comigo. Jeremias 22, do 13 ao 19, diz assim: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Ele abre as janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. É uma das coisas que aparece no texto de Abacuque: violência e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai a sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Veja como é forte o que Deus diz, fala sobre o rei de Judá. Os problemas são vários. Há problema espiritual, o povo está longe de Deus. Há um problema social, político, onde o povo está se degladiando um contra o outro, onde o rei está oprimindo o povo. E diante dessas coisas que estão acontecendo lá, podemos pensar um pouco na nossa situação. Podemos pensar no nosso contexto, o que está acontecendo ao nosso redor. Temos várias coisas parecidas com Abacuque, né? Problemas políticos, eu não diria tão um problema espiritual, mas podemos também perceber um pouco desse problema, porque muitas pessoas estão sendo enganadas nos nossos dias por falsos profetas. E por causa disso acham que podem fazer qualquer coisa e ter como sobrenome cristão. Temos essa crise sanitária. Mas em todas essas coisas, como eu disse, não é a ira de Deus sobre nós. Não é a justiça de Deus contra nós, que nós não fomos destinados à ira, tá? Mas o contexto de Abacuque é exatamente isso. O povo estava longe de Deus, o rei estava longe de Deus, tornou corrupto, o povo entre si em conflitos, em problemas, e já chegou a gota d'água.
Deus, ele entra em ação. E o primeiro que sabe disso é o profeta Abacuque. O versículo 1, então, nós temos a verdade de que Deus, como soberano que é, como o detentor de todo o poder, de toda a glória, de toda a autoridade, de julgar todas as coisas, de julgar todos os povos, todas as nações, fazer o que ele quiser. Ele mostra ao profeta que ele vai tomar uma atitude. Como disse, essa palavra sentença é o decreto de Deus. É a publicação de algo que ele irá fazer. Essa palavra no original, ela não, ela tem o significado de oráculo. E o oráculo nada mais é do que isso, é um decreto. É uma publicação que vem do próprio Deus, dando ao seu profeta para que o profeta publique para o povo. O profeta iria ser o porta-voz dos decretos de Deus. Abacuque aqui é o profeta. Abacuque, então, foi o profeta escolhido por Deus para publicar para o povo a sentença que Deus iria, ou que já tinha dado, já tinha batido o martelo. Essa sentença primeiro é revelada ao profeta. E diante dessa sentença, diante dessa publicação do que Deus irá fazer, na verdade, a pergunta que nós vamos fazer agora é: por que Deus tem sentenciado o povo? E esse primeiro versículo é como se fosse a introdução de todo o livro. É por meio dele que tudo vai se desenvolver. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O que Deus tem sentenciado e por que ele tem sentenciado? E essa é a verdade do primeiro versículo. O primeiro versículo, ele introduz essa mensagem profética. É uma mensagem que é descrita, como eu disse, como um oráculo. O oráculo é um decreto, uma sentença, é uma publicação da decisão divina. E ela tem uma característica que essa sentença, ou esse decreto, ela vem num tom de ameaça. Ela vem num tom ameaçador. E o profeta, então, ele deve receber essa profeta com um tom ameaçador e deve dar ao povo com esse mesmo tom ameaçador. Para que o povo se amedronte, para que o povo veja a veracidade, quão sério era esse decreto. E o versículo 2, então, vai nos mostrar por que Deus tem sentenciado o povo. Por que Deus tem colocado, publicado essa sentença contra o povo. E o versículo 2, versículo 13 e versículo 4 nos respondem essa pergunta. Por que Deus sentenciou o povo? O versículo 2, ele nos diz, ele nos mostra, na verdade, o profeta Abacuque. E aqui também nós percebemos o porquê que a sentença foi para Abacuque, não para outro profeta. Por que a sentença? Por que Deus mostrou primeiro a Abacuque? Isso aqui nos responde essa pergunta. Por que Abacuque primeiro? Porque ele é quem estava pedindo contas ao Senhor. É ele que está se queixando ao Senhor por todas essas coisas que nós vimos, por todas essas coisas que estão acontecendo. Abacuque, ele olha para o céu, ele olha para Deus e começa uma conversa que não era num tom tão costumeiro dos profetas, mas aqui é num tom corajoso, onde ele se coloca diante de Deus com a cabeça para cima e ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu gritar-te-ei violência e não salvarás? O versículo 2 nos mostra uma queixa muito de alguém que está angustiado. É um pedido de socorro. Abacuque, ele está vendo a situação e parece que este até quando nos mostra que a situação já vinha de muito tempo.
que ele já não aguenta mais ver aquilo ali, que ele não aguenta mais pedir ajuda, que ele não aguenta mais olhar para cima e dizer, Senhor, onde é que o Senhor está? E não há resposta. Até quando, Senhor? Até quando o quê? Até quando eu vou clamar? A palavra clamar tem o sentido de pedir ajuda. Até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar ao Senhor? E a palavra gritar aqui dá uma ideia de desespero. De alguém que está precisando de uma ajuda desesperadamente. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Parece que não é só a situação deplorável que se encontra o povo que já está há muito tempo ali, mas o profeta também nos mostra que já tem tempo que ele ora ao Senhor, que ele pede ajuda ao grande Deus. Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar sem ouvir uma resposta? Até quando o Senhor quer que eu me coloque diante do Senhor, pedindo ajuda, clamando, gritando violência, e o Senhor não vai me responder? Eu sei, meus irmãos, que estamos passando por uma época difícil. Uma época bem difícil. E como eu disse no início, talvez não exista algo de ruim em perguntar, Senhor, até quando eu vou orar ao Senhor? E o Senhor não vai me dar resposta. Nós vamos ver mais para frente que Deus dá resposta no tempo de Deus para Abacuque. Nós devemos aprender, meus irmãos, que Deus ele vai responder no tempo dele, não no nosso. Certo? E talvez a resposta que nós recebemos de Deus, através da palavra, não seja aquela resposta que nós queríamos ouvir. Não é a resposta que agrade os nossos ouvidos. E essa é uma das situações do profeta. Ele vai escutar uma resposta que não vai agradá-lo. Mas uma das coisas aqui que esse versículo está nos trazendo é que por mais que não haja respostas aparentes de Deus no momento, por mais que nós estejamos clamando ao Senhor, gritando a Ele por ajuda, pedindo que Ele venha em nosso socorro, não vai ser na hora que nós queremos. Não vai ser na hora que eu quero, mas vai ser na hora que Deus quer. Certo? O profeta aqui está em desespero. E ele está clamando ao Senhor. Ele está querendo que o Senhor salve. Mas ainda não é o momento. Deus vai responder a ele. Deus vai responder a você. Deus vai responder a mim. Mas no tempo dele. O profeta ele está pedindo por justiça. Está pedindo por auxílio, por ajuda. O Senhor ainda está em silêncio. Até o versículo 4, o Senhor vai estar em silêncio. Mas isso não significa dizer que nós devemos ficar em silêncio. Esperar de braços cruzados. Esperar sentados. O que nós devemos fazer é esperar, mas esperar orando. Lembra daquele episódio onde Jesus ensina a orar aos seus discípulos? Onde ele diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Acho que eu repeti. Mas a ideia ali que Jesus está mostrando aos seus discípulos é que eles devem orar constantemente. É uma das coisas que nós vemos aqui nesse primeiro versículo. E o profeta,
já não vê mais saída e ele clama mais ainda ao Senhor. O que está na frente do profeta é violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, disputas, brigas, polêmicas. É isso que quer dizer litígio. E é nesse contexto que o profeta ele eleva mais ainda as suas orações a Deus. Para que alguma coisa aconteça. Para que alguma coisa venha a acontecer de maneira que ele possa ver que Deus está agindo. Talvez você esteja na sua casa orando, pedindo ao Senhor que ele venha acudir a você. Você esteja pedindo que ele lhe ajude, venha lhe salvar da sua situação, mas você ainda não está escutando nada, você ainda não vê, parece que ele agindo. Mas espere. No momento oportuno ele vai responder. Em momento oportuno ele vai lhe responder. Talvez você esteja vendo só coisas ruins, assim como o profeta. E você não sente mais vontade, ou talvez não sente mais ânimo em se colocar diante de Deus, pedindo que Ele lhe ajude. Mas é nesse momento em que você deve sim se colocar diante de Deus e pedir ajuda. Veja, o profeta vê tudo isso e nem por causa dessas coisas ele se distancia de Deus. Ele não está escutando o Senhor e não é por isso que ele vai se afastar de Deus e vai dizer, não, esse Deus aí não está me escutando, eu vou embora, eu vou buscar outro Deus. Não, ele sabe que Deus pode responder. Ele sabe que Deus pode vir ajudar ele. E é por isso que ele clama mais ainda, Senhor, até quando eu vou falar, até quando eu vou pedir? Até que Deus responda. Essa é a resposta. Até que Deus responda. O versículo 3 ainda nos mostra o que o profeta está vendo. E o interessante é que, para qualquer lado que ele olhe, está a maldade instalada. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Veja, parece que Deus quer que ele veja isso. Parece que Deus quer que ele tenha um panorama de tudo, de todas essas coisas que estão ruins. Entenda que a ação de Deus é justa para com essas coisas que ele está vendo. Ele olha para a direita, ele vê briga, contenda, ele olha para a esquerda, ele vê conflito, ele vê a disputa, ele olha para frente, ele vê o rei oprimindo o povo, ele olha para trás, ele não vê nada de bom e a iniquidade, a opressão, as contendas, os conflitos estão diante dos olhos do profeta. E ele pergunta a Deus, por que está me mostrando essas coisas? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? E ele mostra que essa iniquidade é demonstrada com a violência, com destruição, com contendas, com litígio. Como eu disse, litígio é disputas, brigas, polêmicas, pessoas se envolvendo em polêmicas, pessoas se envolvendo em disputas, em brigas. É dessa forma que a iniquidade está sendo vista por ele. Opressão, destruição, violência, contendas, litígio. É dessa forma que a iniquidade está diante dos olhos dele. E ele pergunta, por que me fazes ver todas essas coisas? Deus muitas vezes coloca coisas diante de nós, problemas para que nós possamos resolver, ou situações que ele coloca diante de nós para nós vermos.
para ver como é que vai ser o nosso comportamento diante disso. Se nós vamos permanecer firmes na rocha, ou se nós vamos cambalear, se nós vamos vacilar, se nós vamos deixar de buscar a ajuda dele, se nós vamos deixar de clamar por salvação e ir para outros lados. Aqui o profeta ele se mostra corajoso, ele se mostra firme, ele se mostra um homem pronto para correr para o lugar que pode salvá-lo. Por mais que ele ainda não encontre esse lugar, mas ele continua correndo para esse lugar. Ele continua clamando a Deus. O profeta é forçado a ver todas essas coisas. E o Senhor o confronta. Ele confronta o seu mensageiro, ele confronta o seu profeta, mostrando essa situação real. Ele mostra para o profeta que essa é a situação do povo. Essa é a situação como Deus está vendo o povo, e isso há muito tempo. Deus está mostrando a Abacuque a realidade do povo. E é por isso que Deus está mostrando a ele essas coisas. O povo é ruim. O povo é mau. Ele precisa de disciplina. E a disciplina vai ser dessa maneira. A disciplina vai ser forte. Parece que Deus está mostrando a realidade do povo para Abacuque, para que Abacuque aceite a forma como ele vai tratar o povo mais para frente. Ele faz com que o profeta ele vivencie, ele conviva com essa situação. Gritos, interrogações indicam essas coisas. O profeta olha ao redor, só enxerga povo em declínio, povo caindo no abismo, indo para o final do poço e talvez indo para mais fundo no porão do poço. E todas essas coisas, o litígio, as contendas, a corrupção do povo, a corrupção do rei, eles virando as costas para a lei do Senhor. Por causa de todas essas coisas, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Veja, o resultado da condição do povo. O resultado disso é que a lei se torna maleável, que a lei se torna fraca, que a lei se torna frouxa. Ela pode ser ajeitada aqui para aquela pessoa, ela pode ser ajeitada aqui para aquela outra pessoa. A lei está afrouxada. É como se, por exemplo, quando você usa uma calça e você precisa de um cinto para ajustá-la. O cinto está ali para ajustar a calça em você, certo? Se você afrouxar o cinto, a calça pode cair e você passar vergonha. Aqui, num certo sentido, a lei era aquilo que ajustava o povo, aquilo que deixava com que o povo seguisse o padrão de Deus. Mas porque eles estão longe de Deus, porque eles estão vivendo em contendas, em conflitos, em polêmicas, em violência, em opressão, a lei está afrouxada. E eles não estão mais no padrão, eles não estão mais ajustados a Deus. É isso que Abacuque está dizendo. Por causa de toda essa depravação que o povo está mostrando, a lei está frouxa. E por causa disso, o povo não está ajustado com o padrão de Deus. E mais que isso, a justiça, ela nunca se manifesta. Parece com o nosso país. A corrupção impera. É impressionante. A corrupção impera, tanto que a justiça ela não aparece. Não aparece.
Anteriormente, depois da última eleição, antes da última eleição, desculpa, víamos escândalos e mais escândalos de corrupção. Nosso governo atual estão tentando agora torcer a justiça. Veja, antigamente, lá em Abacuque, era da mesma forma. A lei era frouxa, a justiça ela nunca se manifestava, o perverso cercava o justo e por causa disso oprimia o justo. E essa é a maneira como a justiça ela não se manifesta. A justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo. Isso não é justiça. O perverso está oprimindo o justo. E muito mais que isso, a justiça ela é torcida quando tenta aparecer. Quando há um pontinho, quando a justiça começa a aparecer, a emergir, então parece que essa justiça é começada a ser torcida. Como estão tentando fazer atualmente. A justiça está tentando ser torcida no nosso país. Ela está começando a aparecer, mas existem homens maus, perversos, cercando o justo. Abacuque, então, ele tem, na minha opinião, ele tem a humildade, vamos dizer assim, se chegar a Deus e perguntar, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor não está me respondendo? Eu estou sofrendo? Eu estou triste? Mas não há outro lugar para onde eu vá. É nos seus pés onde eu devo estar. É nos seus pés que eu devo estar clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor ajuda, por salvação, gritando ao Senhor, olha a violência, olha a opressão. Por mais que eu olhe para um lado e para o outro, só veja coisas ruins, mas eu sei que o Senhor está no seu trono. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é para o Senhor que eu devo dirigir as minhas orações. E esperar que o Senhor me responda. A boca não está boa. Ela vai piorar. Qual deve ser a nossa atitude, então? Vamos seguir o exemplo do profeta Abacuque. Não no sentido de questionar a Deus e acusá-lo pelas coisas que estão acontecendo, mas pedindo discernimento para que nós possamos encontrar na palavra as perguntas das nossas respostas. Pedindo, Senhor, me mostra na tua palavra as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos. Me dê conforto através dessas respostas. Por mais que eu continue pedindo ao Senhor que venha me salvar, que venha me dar alento, que venha me dar conforto, a tua palavra é aonde eu devo estar. É nos seus pés onde eu devo estar. Clamando ao Senhor. Por mais que eu não veja coisas boas ao meu redor. A tua palavra me traz alento. A tua palavra me traz conforto. O sacrifício de Jesus me traz alegria. O que ele me deu através do sacrifício dele na cruz me dá condições de ver um futuro melhor. Ele disse que nós não teríamos coisas boas aqui, nós teríamos aflições. Mas ele nos deu uma promessa, que ele venceu o mundo. Nós não somos habitantes mais naturais deste mundo. Nós somos forasteiros. Em breve nós vamos para casa. Nós estamos dispersos aqui pelo mundo. Nós estamos que nem os irmãos para quem Pedro escreve. Nós estamos na dispersão. Nós somos forasteiros. Mas nós temos uma esperança. Nós temos um tesouro guardado para nós. Nós não fomos destinados à ira do Senhor, como outras pessoas que não conhecem. Infelizmente vão passar pela ira do Senhor. Essas coisas que estão acontecendo, meus irmãos, essas coisas ruins, são para o nosso crescimento. Vamos encarar dessa maneira. Deus está no controle de todas as coisas e Ele está usando essas coisas para nos fazer crescer.
está usando como combustível para que nós possamos continuar caminhando para frente. Deus está no controle, está nos auxiliando no nosso crescimento através dessa crise sanitária, através dessa crise política, através, infelizmente ou felizmente, através das pessoas que nós conhecemos que estão falecendo por causa desse vírus. Deus está nos dando a oportunidade de buscarmos mais a Ele, assim como o profeta. Então, que busquemos a Ele. Que continuamente estejamos aos pés dele, clamando por auxílio, entendimento, discernimento, pedindo que aceitemos todas essas coisas que estão acontecendo, porque elas são para o nosso bem. A minha oração é que tanto eu como você continuemos aprendendo da palavra do Senhor. E que a nossa confiança nesse tempo difícil seja em Deus, seja em Jesus, nosso Salvador. Amém? Eu quero que você assista esse devocional, este grande devocional, podemos dizer, esse estudo. Pegue a sua Bíblia, leia os versículos que nós lemos aqui. Se fortifique na palavra. E vamos enfrentar juntos essa tempestade. Amém? Que Deus abençoe. Deus permitir, a semana que vem eu vou continuar mandando para vocês esse estudo. Legal? Então, que Deus nos abençoe.